Bom dia, bom dia! Consegui chegar aqui, atrasei um pouquinho, mas estou aqui para a gente iniciar mais um Café com Consciência. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem especial, um assunto bem importante. Que o assunto é, né, o que você precisa saber sobre ganhos secundários para sair da dor, para parar de se manter na dor. Por que os ganhos secundários mantêm a gente na dor? E são ganhos que a gente não sabe que tem, né? Ganhos secundários, eles estão ali, além do aparente. São ganhos escondidos. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você que está chegando aqui, faz o convite para os teus amigos. Vamos iniciar com o pé direito, essa sexta-feira maravilhosa. Aqui um pouquinho de chuva e frio em Presidente Prudente. Delícia, podendo já usar uma roupinha mais quentinha. Poder viver sem ar-condicionado, gosto muito, né? Mas vamos em frente. Ó, eu tô encaminhando aqui a live para os meus amigos também. Faz o envio dessa live para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar, né? Lembra que você é um multiplicador, uma multiplicadora, não só da metodologia, como multiplicador mesmo dessa visão, a visão sistêmica. E muitas vezes quando a gente manda para os nossos amigos ali, para as pessoas que a gente conhece, eu sempre digo, né? Às vezes a pessoa não vai assistir necessariamente a Paula, não vai nem ver o que era o que você tinha mandado, mas aí a pessoa começa a receber informações, sobre constelação, sobre consciência, sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e tudo mais, tá? Então faz os envios ali, faz a sua parte também, tá? Eu também tô mandando, eu quero mandar para todo mundo. E, bom, vou mandar para mais algumas pessoas aqui e a gente já inicia nossa conversa de hoje, então, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, mais uma aqui. A Cris, que tá sempre com a gente também. E pronto. Ah, vamos lá. Bom dia, então, agora oficialmente. Ah, cá chegou. Bia tá aí também. Maravilhoso. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui. Vou pedir para Bia. Bia, já que você tá aí, por favor, você escreve para mim aqui o título da live para a gente poder fixar? Então, nós vamos falar hoje sobre ganhos secundários. Bom, gente, primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, nós vamos falar aqui sobre, ontem eu estava escrevendo, 7 coisas que estão por trás dos ganhos secundários. 7 elementos escondidos que estão por trás dos ganhos secundários. Eu já vou antecipar aqui para vocês o título de cada um deles, que é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje, então, tá? Então, número 1, o pertencimento, a necessidade de pertencimento. Número 2, a importância pessoal. Número 3, a necessidade de ser vítima. Nós fomos criados para ser vítima e essa necessidade ela é muito presente, por isso que faz com que a gente tenha ganhos secundários. Lembra que tudo aqui que eu vou falar de ganhos secundários tem a ver com o inconsciente, tá? Número 4, obrigação sistêmica. Obrigação sistêmica. Número 5, a crença da humildade disfuncional. Eu preciso me fazer pequeno. E número 6, ganhar cuidados. Como eu não sei pedir ajuda, então eu uso os ganhos secundários para me manter na dor e isso me mantém recebendo cuidados. E número 7, a vingança. Talvez seja o mais importante que nós vamos falar aqui hoje, que é justamente a vingança que a gente faz em relação aos nossos pais. Começando de trás para frente, Bert Hellinger sempre diz, né? Dizia que a vingança é a melhor forma da gente punir os nossos pais. E todos sabemos, eu venho falando muito sobre isso aqui, vou ressaltar isso mais uma vez aqui junto com vocês, que todo mundo tem uma criança machucada dentro de si, né? E essa criança machucada é a criança que tem demandas com o papai e com a mamãe. E é sobre as demandas com o nosso papai e com a nossa mamãe, principalmente, que a gente fracassa em muitas coisas na nossa vida. E a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, tá? Aí nós vamos fazer um exercício para você, um exercício de verificação, para você poder decidir, descobrir, na verdade, qual é o teu movimento. Né? Então, por exemplo, você vai pensar na dor que você está sentindo aí, nós vamos verificar juntos se isso tem a ver com medo de fracassar, se isso tem a ver com você vigiando algo da sua família, se isso tem a ver com o medo do sucesso, tá? O seu ganho secundário, se isso tem a ver com a necessidade de ganhar cuidado porque você não sabe pedir ajuda, e se isso tem a ver com alguma obrigação sistêmica que você está espiando aí da sua família, tá? Deixa eu até anotar aqui, porque eu mudei um pouquinho o que eu ia fazer, então eu já vou anotar o exercício aqui.
para a gente já ficar preparado, tá bom? Enquanto isso, vai chamando seus amigos aí para a gente poder conversar direitinho. Deixa eu colocar aqui, então, o título de hoje, fixar comentário. Então, é o que você precisa saber sobre ganhos secundários, os ganhos secundários de ficar na dor. Ganhos secundários, então, se tratando desse inconsciente que faz com que a gente se mantenha na dor, tá? Então, pera lá, deixa eu só escrever aqui. Então, nós temos, eu não vou falar a ordem aqui para vocês já não sugestionarem na hora do exercício, mas nós vamos fazer o exercício para você se perceber, se a sua questão de ganho secundário a respeito de algum padrão que você está repetindo, se tem a ver com medo do sucesso, se tem a ver com medo de fracassar, se tem a ver com obrigação sistêmica de repetição de alguma coisa dos seus pais. Eu vou explicar o que é obrigação sistêmica já, tá? Se tem a ver com necessidade de ganhar cuidados. Ganhar cuidados é porque eu não sei pedir ajuda, porque não sei pedir ajuda. Tá? Ou se é uma necessidade de se manter na vítima. Daí isso aqui também é uma lealdade sistêmica, né? Tem a ver com pertencimento também. Então nós vamos fazer esse exercício juntos para saber o que em você está mais ligado a esses ganhos secundários, tá? Então, o que acontece? Todos nós, tá? A Paula está se desenvolvendo há um tempão, está buscando a parte sistêmica, está estudando constelação familiar, está fazendo constelação familiar. A Paula fez um monte de processo de desenvolvimento pessoal, Theta Healing, com mediação sistêmica, hipnose, regressão, agora barra de Access, tudo Access Consciousness. Paula faz um monte de coisa há mais ou menos 10 anos, de verdade. Já fiz coaching, formação de coaching, enfim. Tenho aí uma gama de coisas, fora a psicologia, que foram 5 anos, mais especialização em desenvolvimento gerencial e consultoria empresarial. Então, quer dizer, se você for olhar a Paula, currículo, você fala, a Paula não tem problema, né? A Paula é um ser de luz, né? Ainda mais que fez também vários processos espirituais, vira e mexe, estou fazendo imersões aí para cuidar da Paula como um ser integral. A Paula não tem problemas, a Paula não repete padrão, certeza que a Paula já está em outra. Não, cara, a Paula não está em outra, assim como todas as pessoas que eu conheço se desenvolvem muito, meus professores que já estão há mais tempo do que eu na jornada do desenvolvimento pessoal, né? Entre outras pessoas aí que eu conheço, que estão em jornadas inclusive espirituais também. Ontem mesmo estava ouvindo um vídeo do Murilo Gun, não sei se fala Gun, que é um cara que eu admiro muito também, que ontem ele estava falando que quando ele teve o surto dele, que ele entrou num burnout tremendo, ele já estava no processo de desenvolvimento muito extraordinário. Só que ele também estava ali vivendo uma fase obscura da vida dele. Então nós vamos sim entrar em fases obscuras da nossa vida, nós vamos sim voltar a repetir alguns padrões, nós vamos sim entrar em processos de dor na nossa vida e nós vamos sim vivenciar repetição de padrão, mesmo que nós estejamos num caminho de desenvolvimento. Tá? Eu vou agora logo começar o novo Ativação Sistêmica, que vai ser a continuidade do Vida Viva. Logo nós vamos dar a oportunidade para vocês que querem entrar também, né? Pessoas que querem vir se desenvolver comigo nesse programa. E são pessoas, por exemplo, que vão dar continuidade comigo, que também estão há 2 anos, 1 ano e meio, ou no mínimo 1 ano, trabalhando só com a Paula, no processo de desenvolvimento com a Paula. Ou seja, está super encaminhado num processo que eu desenhei ali, que é super massa, que é super intensivo, que é super transformador, e são pessoas que vira e mexe, a gente faz sessões para olhar a repetição de padrões, tá? Então, por que eu tô falando isso? Para desmistificar já para você que porque a gente tem essa ideia, né, de que, não, eu começo a me desenvolver, então eu não vou mais ter problema. Vai ter problema sim, tá? E como diz o Donald Trump e o Robert Kiyosaki no livro Nós Queremos Que Você Fique Rico, gente, eu gosto muito desse livro, porque o livro chama Nós Queremos Que Você Fique Rico, né? E eles falam justamente nesse livro sobre um mito que de alguma forma a gente acabou pegando na nossa vida, que é o mito de que quando a gente tem muito dinheiro e quando a gente está muito desenvolvido, a gente não tem mais problema. E na verdade o problema, que a gente pode chamar de desafio, a gente pode chamar de situações interessantes, né? A gente pode chamar de oportunidades de crescimento. Todo problema que chega pra gente, na verdade, ele tem eu ia falar 2, mas na verdade ele tem uma coisa muito importante. O problema ele obriga a gente a criar coisas diferentes. Ele obriga a gente a desenvolver inteligência, ele obriga a gente a desenvolver inovação, criar soluções. O princípio do empreendedorismo, inclusive, é criar soluções, não é?
A Paula hoje trabalha com constelação, eu fico buscando, daqui a pouco eu vou começar uma especialização, inclusive às 9 horas eu começo uma especialização de constelação organizacional. E daqui 2 semanas eu vou para São Paulo fazer o fundamento de Access Consciousness para poder ir para um outro patamar de consciência, para um outro patamar de ferramentas, etc. E por que eu estou fazendo tudo isso? Porque todos os problemas que eu tenho, eu estou buscando solução, estou buscando solução. Então, algumas coisas eu vou me especializando, vou buscando ajuda de fora, outras coisas eu vou criando. E por que mais uma vez eu estou fazendo outras voltas aqui para chegar no mesmo ponto? Todos nós vamos repetir padrão, mesmo que a gente esteja se desenvolvendo. Mas, quando nós estamos buscando a consciência, quando nós estamos buscando essa presença no aqui e no agora, quando nós estamos no caminho mesmo de desenvolvimento e de luz, o que acontece? Nós aprendemos a usar os problemas como fonte de recurso para a gente inovar, para a gente criar mais. Escreve isso. Nós aprendemos. Eu aprendo, você aprende. Você pode aprender a partir de agora. Se você não tinha essa consciência clara para você, que tal levar essa consciência clara desde já dessa live? Como eu posso usar os meus problemas para inovar, para criar mais soluções, para me tornar uma pessoa melhor? Né? E como eu posso escolher os problemas que eu quero também, né? Porque muitas vezes quando a gente está fora do estado de consciência, a gente tem problemas básicos do dia a dia. Problema para pagar boleto, problema porque não entra dinheiro, problema de saúde básico. Então a gente vai lá para a pirâmide de Maslow, vai lá na sobrevivência. Como que eu posso escalar essa pirâmide? Como eu posso chegar num ponto onde eu começo a me desenvolver para ter mais realização pessoal, para ter mais contribuição na vida, para servir mais a vida a partir de quem eu sou, a partir do meu trabalho, do meu servir mesmo. Né? Então eu consigo, inclusive, ressignificar o que são problemas para mim, usar isso para o meu crescimento pessoal, para a minha evolução pessoal e para fazer o mundo um lugar melhor. Tá? Então esse é um dos movimentos aqui. E outra, quando eu estou repetindo padrões, quando eu estou presente para isso, eu posso me perguntar a serviço de quem eu estou, a serviço do que eu estou, quando eu estou repetindo um padrão, quando algo dolorido, difícil começa a vir novamente na minha vida. Inclusive eu também falo muito para os meus clientes o seguinte, né? Todas as vezes que a gente vai, por exemplo, eu vou fazer uma constelação, vou participar de uma imersão, vou participar às vezes, vou pedir ajuda para uma terapia, alguma coisa, e eu percebo que eu estou repetindo um padrão, que aquilo já aconteceu na minha vida. E é muito interessante porque, assim, normalmente a gente tende a rejeitar isso, né? Eu não quero isso, eu não quero, isso é muito difícil, por que isso está acontecendo de novo? Meu Deus, o que eu ainda não aprendi? Aí começa a entrar naquele drama, naquele trauma, naquele movimento, né? Difícil e tudo mais. E, na verdade, uma coisa que eu percebi, inclusive por mim, o que acontece? Muitas vezes nós entramos num movimento que parece uma repetição de padrão, mas não é que está repetindo um padrão. É que, na verdade, existe uma forma mais fácil da sua próxima evolução chegar na tua vida. E é por aquele caminho mais conhecido. Então, eu lembro que tinha um momento da minha vida que eu fali várias vezes. Assim, eu tinha um movimento de endividamento e tal, virava e mexia, estava lá. Eu sempre ganhei bem, mas sempre tive problema de dinheiro. Né? E teve uma época da minha vida que tudo que eu ia fazer dizia respeito a dinheiro. A porta de entrada era o tema dinheiro. Até que de repente mudou. Aí a porta de entrada virou relacionamentos. E relacionamentos não só relacionamento de casal, relacionamentos como um todo. Né? Ainda tenho uma forte... Hoje eu ainda tenho uma forte conexão com relacionamentos. Relacionamentos para mim é uma porta de entrada. Entende? Vira e mexe quando acontece um movimento assim que eu percebo que eu preciso me recolher, que eu preciso buscar um pouco mais de ajuda, que eu preciso de um direcionamento, de uma clareza. A hora que eu vejo qual é a situação que está batendo na minha porta, relacionamentos. Né? Então, hoje, relacionamentos é a minha porta de entrada. E aí, a hora que começa a acontecer alguma coisa, imediatamente eu já saco. Oh, top! Olha só mais uma evolução acontecendo para mim. Olha só mais uma oportunidade de eu crescer e eu ir para um outro nível. Entendeu? E também tem muito essa questão da profissão, né? Para mim também acontece muito isso. Daí eu tô falando isso para vocês, porque vocês também já vão identificando quais são as portas de entrada aí para você ir para o seu próximo nível de evolução. Parece que você está repetindo um padrão. Não deixa de ser uma repetição, tá? Mas o que acontece? É uma porta de entrada que para você acaba fazendo sentido aquilo. Então, para mim também tem um desconforto, às vezes, na minha profissão, porque eu tenho uma vontade muito grande de servir mais, eu tenho uma vontade muito grande de ajudar mais pessoas através dessa consciência, através da constelação familiar, Access Consciousness e essas ferramentas, né, de expansão de consciência. E aí eu vejo que o negócio parece que não está indo muito bem, parece que alguma coisa está meio travada, aí é uma porta de entrada.
Então, perceba, tudo aquilo que te deixa pesado, tudo aquilo que te deixa em conflito, tudo aquilo que te deixa em confusão, o que está certo sobre isso que você ainda não está percebendo? Então, traz essa pergunta para ampliar a tua consciência. O que eu ainda não percebi sobre a minha relação com esse tema, que se eu percebesse mudaria toda a minha realidade? Hashtag fica na pergunta, tá? Em Access, eu vou trazer um pouquinho, né, de vez em quando de Access Consciousness para vocês, mesmo falando um pouco mais sobre constelação e sobre a consciência sistêmica, tá? Mas porque é uma forma da gente ampliar ainda mais. E ficar na pergunta é uma ferramenta. Porque muitas vezes a gente quer a resposta, né? Então a gente fala, eu preciso da resposta, e aí a resposta ela é um julgamento, a resposta ela fecha você entre o sim e o não, ou sim ou não. A resposta ela coloca você num formato, né? Numa forma, estrutura. E a nossa mente cartesiana, essa nossa mente que aprendeu a viver tudo dentro de uma lógica, tem essa necessidade muitas vezes de resposta. E essa necessidade, ao invés de expandir, ao invés de trazer mais oportunidades, possibilidades e fazer a nossa visão se ampliar, as respostas elas acabam fechando. Então, como seria se você pudesse sair dessa necessidade, dessa obrigatoriedade de ter uma resposta, um sim ou não? Como seria você sair do julgamento de certo e de errado sobre qualquer coisa que aconteça na tua vida, para você extrair daquilo presentes inimagináveis que somente quando você está de coração aberto você pode receber? Percebe? Então, por exemplo, está acontecendo uma situação difícil na minha vida sobre dinheiro. Está acontecendo uma situação difícil na minha vida sobre relacionamento de casal. Está acontecendo uma situação difícil na minha vida sobre a minha profissão, sobre a minha saúde, né? O que essa situação está me trazendo de presentes que eu ainda não me abri para receber? Até quando a gente fala, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. O tudo é para que a gente esteja realmente disponível para receber presentes de qualquer coisa que acontecer. Né? Esses dias eu contei para algumas pessoas, não sei se vocês viram meus stories, mas eu tive uma intoxicação alimentar, assim. Eu ainda estou me recuperando, ainda estou percebendo o meu organismo para ver o que está acontecendo com ele. Tenho conversado bastante com o meu corpo, inclusive, sobre isso, né? E aí, então, eu pergunto, pera lá, quais são os ganhos secundários? Quais são os ganhos escondidos que eu tenho quando eu fico com a minha saúde debilitada? E essa é uma pergunta importante, já que nós vamos falar aqui, estamos falando, né, de ganhos secundários. Então, retomando um pouquinho, ganhos secundários são ganhos que nós temos, que estão inconscientes e que mantêm a gente na dor por muito mais tempo enquanto a gente não está consciente. Quando você está consciente, o que é consciente? É fazer isso que a gente está começando a falar aqui agora. Pera lá, o que isso quer me dizer? Quais são os presentes e mágicas que esse problema, que essa questão, que essa dor está me trazendo que eu ainda não me abri para receber? Se eu pudesse olhar além do aparente, a que isso está servindo? Ou até mesmo a quem isso está servindo? Para que a gente possa, então, expandir a nossa consciência. E quando a gente fica com essa pergunta em aberto, a gente vai ganhando insights. Por que a gente fica na pergunta? Para ganhar insights, para ganhar consciência, tá? Então, vamos falar sobre essas 7 características que fazem, que estão por trás, né? 7 pontos que estão por trás dos ganhos secundários. Então, nós vamos falar sobre pertencimento, obrigação sistêmica, importância pessoal, ser vítima, a crença da humildade disfuncional, ganhar cuidados porque eu não sei pedir ajuda e a vingança, que é o ponto principal. E aí no final nós vamos fazer então um exercício para você descobrir o que você está ganhando com a dor que você está mantendo aí para você. Então, para começar, antes da gente entrar nesse movimento um pouquinho mais teórico, eu quero te convidar a fechar um pouquinho seus olhos, eu vou fechar aqui também, tá? Para você entrar em contato com a dor, com a questão que você percebe que está repetindo aí na sua vida. Claro, a gente repete vários padrões da nossa vida, a gente não repete só um, né? Mas nesse momento entra em contato com essas repetições, com as coisas que você percebe que estão se movimentando de novo na tua vida, né? E você fala, nossa gente, mas por que isso de novo? Se a Luana estiver aí, por que Deus, por quê? Né? Por que será que isso está acontecendo de novo? Pode entrar em contato com essa revolta aí dentro de você, cara, que droga, isso aqui está de novo aqui acontecendo, não consigo entender por que isso está se repetindo na minha vida. Então, comece a entrar em contato com isso, deixa isso chegar aí para você. Se relaciona um pouquinho com isso.
até que você possa perceber qual é o padrão, ou qual é a dor que você sente mais forte aí, você sente mais ativa nesse momento para você. Entre em contato com isso, se permita. Abre espaço no seu coração para você receber disso. Receber consciência, receber presentes, receber até mesmo direção. Porque a partir da consciência a gente ganha a direção. A direção para criar uma estratégia, a direção para se liberar, a direção para mudar de rumo, para se converter, fazer a conversão. Então entre em contato com isso e anota. Por que Deus? Diz a Luana, né, Lu? Então escreve aí no seu papel, tá? Quem não tá com papel e caneta, vai lá pegar rapidinho, escreve, bacana, pega papel, caneta, água, café. A gente tá com café com consciência, né? E eu tô sem café aqui hoje, preciso fazer café quando for fazer café com consciência. Ou não também, né? Quem falou que a gente tem que fazer alguma coisa? Quem aí entrou em contato com algum padrão? Quem aí percebeu alguma coisa e fala, caraca, meu Deus, realmente tem alguma coisa aqui que tá me incomodando que eu não tinha nem percebido que estava me incomodando? Conta pra mim um pouquinho aí, o que vocês vivenciaram? O que vocês sentiram aí? Deixar um tempinho para vocês poderem escrever. A Flavinha tá aí também? Conta, Flavinha. Conta para nós. Eu tô até pegando umas cartinhas aqui. Ah, essa cartinha é maravilhosa. Vou deixar essa cartinha aqui. Olha só que interessante essa cartinha, gente. Quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. Por que, Deus? Vocês gostaram, né? Essa vai ser a frase de hoje. Por que, Deus? De novo, eu não tô acreditando nisso. Quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo. Bom, e vou deixar essa âncora aqui também, que essa âncora é top. Ó. Fácil é aquilo que é permitido vir. Então, a gente sai do porquê Deus quando a gente se abre para deixar vir. Tá? Então, hoje nós vamos deixar vir, a gente está em segurança aqui. As lives do Café com Consciência têm sido sessões terapêuticas bem profundas. Tá? Então, vocês estão num campo de segurança aqui desse ambiente terapêutico. Tá? Fiquem à vontade, pode chorar, pode gritar, pode assumir, eu tive medo, eu tive raiva. Eu sempre falo que para a gente entrar em contato com a solução das nossas questões, a primeira coisa é a gente admitir mesmo, sabe? Admitir a nossa humanidade. E para a gente admitir a nossa humanidade, a gente tem que admitir que a gente sentiu medo, a gente tem que admitir que a gente sentiu raiva, a gente tem que admitir que a gente é humano, a gente tem que admitir que a gente se sentiu sozinho, tá? Até para que a gente possa cuidar da nossa criança. Então, vamos lá. O primeiro ponto, então nós vamos falar agora de 7 pontos, tá? Nós vamos falar agora de 7 pontos sobre o que mantém a gente na dor, sobre os ganhos secundários que mantêm a gente na dor. E o primeiro ganho é o pertencimento. Todos nós temos na alma, inconscientemente, por uma questão, inclusive, de memória celular, como nós somos, quando a gente desenha a árvore genealógica, vou até desenhar aqui, uma árvore genealógica, bem simplificado, obviamente, só para a gente fazer uma observação juntos, tá? Quando a gente nasce, a gente já nasce com um monte de coisa herdada, né? A gente nasce com as nossas questões ancestrais, que vêm da nossa memória celular. O que é memória celular? São as informações que vêm lá da nossa família de origem e que vêm através da nossa genética, mas também vêm num campo que a gente não palpa, que é o campo da alma, o campo do espírito. Não tem nada a ver com religião, tá? Mas a gente herda muitas coisas da nossa família de origem. Inclusive, a gente herda a necessidade de falir, a gente herda a necessidade de ter problema de relacionamento de casal, a gente herda a necessidade de ficar doente, a gente herda muitas coisas. Semana passada eu falei bastante sobre isso na live, depois vocês podem assistir a live lá no YouTube, quem não assistiu ainda, tá? Mas olha aqui, se a gente for olhar a nossa árvore genealógica, existe uma matemática sistêmica, né? Aqui, ó, o pai e a mãe, aqui é você. Aqui são os avós, aqui são os bisavós, tetravós, e assim por diante, tá? E o que acontece? Se eu sou 50% pai e 50% mãe, eu sou 25% avô e avó, cada avô, cada avó. Eu sou 12,5% cada bisavô, cada bisavó. Eu sou 6,025% do tataravô e assim por diante. Então, graças à nossa
origem, essa memória celular que vem pelo fato da gente fazer parte de uma família, pelo fato da gente ter nascido uma família, nós temos uma conexão com essa alma do nosso sistema que é chamada de pertencimento. Todos nós queremos pertencer, todos nós queremos fazer parte, todos nós queremos o nosso direito de fazer parte. E nós temos uma confusão, graças a todas as informações que a gente vai aprendendo, as crenças limitantes que quando a gente chega na vida também a gente já vai aprendendo como verdade, né? Nós temos as heranças de memória celular, as heranças da nossa família de origem, mas nós também temos a herança da nossa cultura, do lugar onde a gente nasce. Nós também temos a nossa aprendizagem, que são as coisas que a gente vai passando na vida e vai experienciando e vai validando. É como se a gente fosse dando cheque nas coisas que a gente acreditava lá atrás, aquelas verdades doloridas, verdades que a gente não escolheu, verdades que nem fazem sentido pra gente se a gente estiver atento e consciente, mas que a gente está reproduzindo ali porque a gente aprendeu que aquilo era verdade, tá? Então tudo isso junto e misturado faz com que a gente tenha uma ilusão de que para pertencer à nossa família, pertencer ao nosso clã, pertencer à nossa origem, nós precisamos repetir padrões. Isso é uma ilusão, tá? Só que todo mundo tem essa ilusão. Justamente porque não foi ensinado consciência sistêmica. O que nós estamos fazendo aqui, inclusive nos Cafés com Consciência? Nós estamos desenvolvendo a sua consciência sistêmica. É o que eu mais faço, inclusive nos programas, ativação sistêmica vai ser para isso também, tá? Mas a gente não aprendeu isso na escola. Tem algumas pessoas aqui que estão entrando e algumas pessoas que são já clientes, alunos, que estão sempre por perto, que têm filhos. A Tavane mesmo acabou de entrar. A Tavane tem filhos. A Tavane, ela está se desenvolvendo sistemicamente, ela está levando mais adiante a consciência sistêmica na casa dela, para os filhos dela que são filhos pequenos. Mesmo assim, a gente não garante que essas crianças não vão ter repetições de padrão lá no futuro, porque a gente tem as heranças. Mas, logicamente, quanto mais você se desenvolve, quanto mais você aplica isso na sua vida, mais você reverbera no seu todo, no seu meio, igual a gente viu aqui, né? Mas você ajuda os seus filhos a ficarem livres, pelo menos, dos seus problemas, das suas questões. Mas a nossa alma tem essa necessidade de pertencimento. E o pertencimento tem essa ilusão de que quando eu me pareço, quando eu fico igual às questões da minha família, mesmo que seja inconsciente, eu me sinto pertencente. Só que é muito louco, porque assim, muitas vezes a gente acha que não está repetindo o padrão da família, mas a gente está repetindo o padrão da família de uma forma diferente. Então, vamos dar um exemplo clássico, tá? O casal diz assim, eu não vou me separar igual meu pai se separou da minha mãe. O homem diz ou a mulher diz, eu jamais vou me separar. Eu atendo muitas pessoas agora que são separadas, inclusive, né? E que daí a dor maior é porque tinha jurado por tudo quanto era mais sagrado que não ia se separar, igual o pai e a mãe tinham se separado. E aí o que acabou acontecendo? Se separou. Aí a pessoa diz, não, mas eu estou muito bem com a minha esposa, com a minha ex-mulher, eu estou muito bem com o meu ex-marido, a gente se dá muito bem. Mas, na verdade, a dor que essa pessoa jurou que não ia repetir, ela continua repetindo. E tem muitos casais que juram que não vão se separar, mas permanecem infelizes no casamento. Porque daí eles levam adiante a dor. O pertencimento, gente, faz com que a gente leve adiante a dor, não necessariamente o mesmo comportamento. Então, às vezes, você não se separa, mas você vive um casamento infeliz. Às vezes, você não vai à falência, por exemplo, igual seus pais foram e que você não queria repetir. Mas você está sempre com questões com dinheiro, você não usufrui do dinheiro. Às vezes, você ganha muito dinheiro, diferente do que os seus pais, por exemplo, ou dos seus familiares tiveram, mas você não consegue ter prazer no dinheiro. Entende? Ou você, eu não vou ficar doente, eu vou me cuidar. Aí a pessoa fica viciada em academia, a pessoa fica viciada em se tratar, entendeu? A pessoa não consegue brincar mais na vida, ela não consegue passar por nenhuma situação, ela fica naquela disciplina pejorativa, sabe? Esses dias eu vi um caso de um ator, um famoso aí, eu não lembro nem quem é e não quero nem lembrar também porque eu posso julgar isso, né? E pra mim aquilo não procede. Até porque quando a gente aprende a olhar, né, além do aparente, a gente vai vendo que as pessoas fazem muitas coisas e elas estão na dor, elas estão fazendo aquilo por muita dor. E a pessoa, ela acorda 3 horas da manhã e vai dormir 7:30 da noite.
e tem uma rotina, assim, absolutamente regrada. Provavelmente, se a gente for olhar, essa pessoa tem um histórico de câncer na família, essa pessoa tem um histórico de pessoas que ficaram muito doentes, ela tem um histórico de parentes, de repente pai e mãe que ficaram em depressão, que não foram produtivos na vida física. E essa pessoa jurou que ela não ia passar problemas de saúde. Só que o que acontece? Ela também não está tendo prazer na vida. Percebe? Então, gente, graças à necessidade de pertencimento, e esse movimento ele é inconsciente, nós fazemos muitas coisas por esse ganho secundário, que a nossa alma está sentindo quentinho. Olha, pelo menos assim eu pertenço à minha família. Eu estou doente, mas assim eu pertenço à minha família. Assim eu sou como eles. Né? Ah, eu estou pobre, eu não estou ganhando dinheiro, assim eu pertenço à minha família. Eu falo que isso é ruim, eu falo que eu quero ser diferente, mas eu não consigo nem ter força, porque a minha alma está alimentando essa ilusão de que eu só posso fazer parte da minha família se eu tiver resultados parecidos com os dele. E aí dá um tilt na minha cabeça, porque na minha cabeça eu não estou repetindo, visto que eu não estou fazendo exatamente a mesma coisa, mas lembre-se, a repetição sistêmica de padrão por pertencimento, ela não é necessariamente uma repetição do comportamento. Ela é uma repetição do resultado, ela é uma repetição da dor. E isso nos leva ao segundo ponto, que é a obrigatoriedade, obrigação sistêmica de repetição de padrão. O que é a obrigação sistêmica de repetição de padrão? A repetição, essa obrigação que a gente tem, Bert Hellinger tem um texto que eu gosto muito do Bert Hellinger, que explica muito bem, que traduz muito bem o que significa essa obrigação. E ela tem a ver com aquilo que a gente não concorda a respeito, principalmente dos nossos pais, e a respeito do que a gente sente que deveria ser diferente sobre os nossos pais, tá? Então, a obrigação sistêmica tem principalmente a ver com as demandas que a gente tem sobre os nossos pais e sobre as queixas, as coisas que a gente acha que deveriam ter sido diferentes, inclusive sobre a relação de casal dos nossos pais. Então, você olha para a relação de casal dos seus pais e você fala assim: ai, Paula, isso aqui é segundo Paula Castanho-Vaz, tá? Eu tô pegando alguns conceitos que eu tô colocando aqui para vocês. E esses daqui são observações que a Paula fez, tá? Então, você não vai achar, por exemplo, lá no Bert Hellinger, o Bert Hellinger diz, obrigação sistêmica é um conceito que eu utilizo para 2 pontos. Não, isso aqui é a Paula que está trazendo para vocês em itens, segundo a minha observação, usando a metodologia, usando a filosofia da constelação familiar, tá? Como referência para a gente fazer essas observações. É importante falar isso, porque às vezes você pode falar assim, meu Deus, eu vou lá procurar no Bert Hellinger o que a Paula está falando. Não, você não vai encontrar esse termo. Você vai encontrar a bibliografia referência, tá? Então, coloca aí no seu papel, coloca aí no seu coração, coloca aí na sua consciência agora. Todas as suas queixas sobre pai e mãe. As queixas que você tem sobre o cuidado dos seus pais com você, as queixas que você tem sobre o não cuidado dos seus pais com você, as queixas que você tem sobre eles estarem ou não estarem na sua vida, deles morrerem ou não morrer, deles terem feito isso ou não terem feito aquilo, e as queixas que você tem sobre o que teu pai foi como homem para tua mãe e o que tua mãe foi como mulher para o teu pai, essas queixas te levam à obrigação sistêmica de repetição de padrão. Também sobre ancestrais, Paula, também. Mas o que eu observo cada vez mais, quanto mais eu trabalho no campo sistêmico, quanto mais eu trabalho com sessões, desenvolvimento de pessoas dentro da abordagem sistêmica, eu percebo que essa obrigatoriedade de repetição, que ela vem sistêmica, ela tem um peso muito grande em relação às coisas que a gente se queixa dos nossos pais, tá? Dos nossos pais biológicos principalmente. E eu vejo coisas bizarras às vezes, gente. Eu ouço às vezes umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, como a gente faz isso sem nem perceber. Mas eu vou ler um texto do Bert Hellinger aqui, do livro A Simetria Oculta do Amor, que eu acredito que esse texto ele vai ajudar você a ampliar a sua consciência sobre isso que eu estou falando aqui, tá? E o texto diz o seguinte: aceito que você se torne igual ao seu pai. Deixa eu só tomar um golinho de água, peraí. Então o texto diz: eu aceito que você se torne igual a seu pai. Uma mulher divorciou-se do marido alcoólatra e ficou com a guarda do filho. Ela temia que o filho ficasse igual ao ex-marido.
O terapeuta disse-lhe que o menino tinha liberdade de imitar o pai e que se ela quisesse livrá-lo da necessidade sistêmica de ser igual ao pai, ela deveria dizer para o filho, você pode ficar com o que eu te dei ou com o que o seu pai te deu. Pode ser como eu ou pode ser como ele. A mulher objetou. Pera lá, mas e se ele se tornar um alcoólatra? O terapeuta respondeu, mesmo assim, diga-lhe então, eu aceito que você se torne igual ao seu pai. O teste é esse. Doido, né? E aí, olha só, ele completa aqui, o efeito desse tipo de permissão, ou seja, essa mãe permitir, olhar para esse filho e falar, tá, filho, eu aceito que você se torne igual ao teu pai. O efeito desse tipo de permissão é que o filho pode alimentar o seu amor por esse pai, aceitando como ele é, sem necessidade de assumir o seu emaranhamento. O que acontece, gente? Na alma, todos nós, inclusive os nossos filhos, mas nós, a nossa criança, ela quer amar o pai e a mãe. Não existe separação, porque nós somos pai e mãe, inclusive. Se você tocar teu corpo, se você só faz assim, ó, no teu coraçãozinho, tá batendo ali, ó, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe. Não dá para separar. Paula, mas eu pareço mais meu pai, pareço mais minha mãe. Não, meu filho é a cara, é minha cara, não tem nada a ver com o pai dele. Blá, 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 blá. Porque, na verdade, o que acontece? Todas as crianças, todas, na alma, elas querem amar igualmente o papai e a mamãe. Quando um olha para o filho e, de repente, secretamente olha para o filho com um pedido, me ama mais do que você ama seu pai, queridinho. Sou melhor para você, boba. Fica aqui comigo, vou cuidar melhor de você. E o contrário é verdadeiro. O que acontece? Primeiro que esse pai e essa mãe tá projetando no filho as suas próprias questões, né? Tá projetando no filho as suas demandas de criança. Tá projetando nele as suas coisas não resolvidas. Isso é muito pesado, muito pesado. Eu tenho tratado papais e mamães que estão chegando para mim, que a hora que a gente vê, fala, meu Deus, essa criança, coitada, ela tá como mediadora de uma dor muito forte. Pesado para a criança estar nesse lugar. Mas, por isso que a gente tem que se tratar, porque a gente tem que cuidar da nossa criança, a gente tem que resolver as nossas questões, porque senão a gente vai fazer projeções maldosas mesmo com os nossos filhos, tá? E os nossos filhos vão sofrer, porque nós somos mediadores das dores dos nossos pais. A gente entrou no meio. Se você for lá lembrar da tua infância, você ficou ali, ó, no cabo de guerra. Horas pro lado da mãe, horas pro lado do pai. E o que Bert Hellinger observou complementando aqui, né? Então, por exemplo, se a mãe dissesse, de jeito nenhum você pode se tornar igual ao seu pai. De jeito nenhum eu quero que você se torne um alcoólatra. O filho, incapaz de se proteger, isso é na alma, isso é inconsciente. O filho, incapaz de se proteger, ficaria sujeito à obrigação sistêmica, olha o termo aqui, a obrigação sistêmica de fazer isso para respeitar o vínculo com o pai, conservando exteriormente a lealdade a um dos pais e interiormente a outro. Porque olha a confusão que vem, né? Na nossa cabecinha aqui. Imagina lá a tua criança vivendo esse rolo, essa confusão. Então, na nossa cabecinha, é como se eu fizesse assim. Eu tenho que cuidar da minha mãe, porque a minha mãe está parecendo mais fraca aqui nesse relacionamento. Vamos supor que o pai bateu na mãe, o pai, sei lá, foi embora e tudo mais. Aí esse filho fica na cabecinha dele. Eu preciso cuidar da minha mãe, porque minha mãe está precisando de ajuda aqui. Então, ele alimenta esse salvador que precisa cuidar da mamãe, que precisa estar ali com aquela mamãe, né? Precisa entregar a vida em cuidado a essa mãe, mas secretamente ele alimenta. Ai, que saudade do meu pai. Eu quero tanto poder amar meu pai. Como que eu posso amar meu pai sem ofender a minha mãe? Então ele não vai fazer o movimento consciente e livre de amar o pai. Ele vai fazer um movimento doente. Ele vai repetir o pai para garantir o pertencimento. Ele vai repetir o pai para garantir que esse amor seja levado adiante. Então ele se torna alcoólatra igual ao pai. Ou, de repente, não alcoólatra. Lembra que eu falei que às vezes a gente não repete exatamente a mesma coisa? Ah, eu não sou alcoólatra, mas é viciado em trabalho. Não é alcoólatra, mas é viciado, sei lá, em drogas, algum outro tipo de droga.
não é alcoólatra, mas virou obeso. Começou a comer, ficou viciado em comida, ficou viciado em doce, ficou viciado em remédio. Porque não necessariamente vai ficar viciado em alguma coisa ilícita, por exemplo. Entendeu? Mas essa pessoa, ela vai dar um jeitinho de repetir aquilo que ela não pode ser. Porque ela foi impedida de ser por essa relação doente do casal. Porém, nós estamos tratando de nós aqui agora, né? Então, se eu sou esse filho que eu estou vivendo repetições de padrão na minha vida, porque eu ainda estou cuidando da dor dos meus pais, qual é o movimento que eu tenho que fazer? Querido papai, querida mamãe, eu deixo a humanidade de vocês em paz. Eu deixo a humanidade de vocês em paz. Querido papai, querida mamãe, eu não dou conta de cuidar da criança de vocês. Vocês que busquem ajuda. Querido papai, querida mamãe, eu vejo a grandeza do destino de vocês. Eu tomo a vida, eu tomo a luz da vida, eu tomo a força da vida que veio de vocês e o resto eu me retiro. Eu não posso mediar a relação de casal de vocês. E vale para pais mortos também, tá, gente? Porque na alma não existe, o Bert sempre fala, né? Você pode estar invisível, mas ausente nunca. Na alma, eu atendo pessoas que não têm mais o pai e a mãe vivo. E que a pessoa continua mediando a relação de casal. A gente vê isso no campo. Como é que a gente vê isso? A gente vê através dessa observação além do aparente. Conforme a gente vai conversando, conforme a gente vai sentindo ali juntos, a gente vai percebendo que a função da pessoa não ir para frente, a função da doença que aquela pessoa tem, a função daquele padrão que está se repetindo, a função do ficar sem dinheiro, tem a ver diretamente com a ilusão, que obviamente é inconsciente, que essa pessoa, a criança dessa pessoa ainda tem, de que ela tem que cuidar do casamento dos pais, ou de que ela tem que cuidar de um deles, do pai ou da mãe. Sim? Então, tá claro para vocês a obrigação sistêmica, gente? Eu crio muito conteúdo aqui, aí eu vou falar um pouco mais rápido desses outros, que depois a gente pode voltar neles, pode fazer live só sobre eles, porque eu quero fazer um exercício com vocês, para saber o que vocês estão, qual é o ganho secundário que você, através do padrão de dor que você está repetindo aí, qual é o que está te mantendo na dor, tá? Deixa eu ver aqui. A Flavinha falou, ou se relaciona com pessoas que repetem o mesmo, exatamente, que repete o mesmo dos pais. Vou ler inteira aqui para não ficar, depois a live fica gravada e não fica escrito ali, né? Então a Flavinha diz, então, ou você vai repetir a dor daquele pai, daquela mãe que você não podia amar, então você se torna muito parecido com aquele pai, com aquela mãe que você não pode amar, ou mesmo você leva isso para os teus filhos, né? Você obriga os teus filhos a repetir aquilo que você... Pode escrever isso, inclusive, tá? Você obriga os seus filhos a repetir tudo que você não concorda sobre você. Ontem eu estava com uma cliente minha de tardezinha, a gente estava falando sobre isso, né? A gente estava falando, tudo que eu não concordo sobre mim, eu obrigo meus filhos a repetir. Tudo que eu não concordo sobre meu marido, eu obrigo meus filhos a repetir. Tudo que o meu marido não concorda em mim, ele obriga os meus filhos a repetir. Tudo que meu marido não concorda nele, ele obriga meus filhos a repetir. Putz, ferrou. Caraca, como é que eu faço isso? Socorro! Então, gente, trata-se de concordar. Trata-se de você olhar para você e concordar com tudo de você. Trata-se de você olhar para a sua história e aceitar e concordar com essa história como ela é. Trata-se de você olhar para os seus pais e aceitar e concordar com seus pais como eles são. Parar, sair do julgamento de certo e errado. Sair do bom e mal. Sair do tinha que ser assim ou tinha que ser assado. Quando a gente começa a olhar as nossas histórias e perceber que elas apenas são como são, a gente começa a abrir espaço para a gente poder criar estratégias diferentes. É sobre isso, entendeu? E aí, a Flávia falou então, né? Ou você vai se relacionar com pessoas que repetem o mesmo dos pais. A gente consegue contratar pessoas que vão trazer pra gente a mesma dor que a gente não concorda nos nossos pais. Só que, gente, nós somos humanos também. É muito importante que a gente saiba que, como humanos que nós somos, por mais que a gente trabalhe muito concordar, eu concordo com os meus pais, eu concordo com o meu passado, eu concordo com a minha história, de vez em quando vai vir um ponto de discordância, que vai trazer um padrão repetido para você, só que sempre ele vai chegar diferente. Quanto mais consciência você tem, mais leve vai chegar o padrão. Entendeu? Quanto mais consciência você tem sobre você,
sobre a consciência sistêmica mesmo, sobre as leis, o que é ordem, o que é pertencimento, o que é equilíbrio. A gente tem feito muito isso no Café com Consciência, vamos fazer muito isso na ativação sistêmica, tá? Depois eu conto mais para vocês sobre ativação sistêmica, mas quanto mais consciência você tem, mais rápido você volta para a luz. Você até vai repetir um padrão, mas você não fica mais 7 anos naquele padrão. Entendeu? Às vezes 1 mês, às vezes 2 semanas, às vezes uns 2 meses, dependendo de como você estiver ali, né? Dependendo se você vai buscar ajuda, se você não vai buscar ajuda, que isso daqui é uma das questões que mantém a gente em ganhos secundários também, tá? Então, assim, sim, nós podemos contratar muitas pessoas que vão trazer pra gente aquele padrão sobre nós mesmos, sobre os nossos pais, sobre a nossa origem que a gente não quer aceitar. E às vezes até mesmo sobre um relacionamento de casal, por exemplo. Eu tô repetindo um padrão. Acabei de perceber que eu tô repetindo um padrão. Você vai ver, aconteceu comigo uma vez que eu comecei a sonhar com um ex-relacionamento, mas comecei a sonhar nitidamente, sonhos assim que parecia que eu tava ali, era muito real. Eu falei, cara, por que eu tô sonhando desse jeito? Por quê? Porque ali, através de uma situação que estava acontecendo de relacionamento na minha vida, que nem era de casal, inclusive, trouxe para mim o movimento de, Paula, você precisa olhar com carinho para essa relação aí. Tem coisa em aberto nessa relação que você ainda não resolveu. Mesmo que já passou um grande tempo, mesmo que eu já tenha feito várias constelações, já tenha feito, enfim, vários processos de desenvolvimento, ainda tinha coisas em aberto, né? E aí você pode, inclusive, voltar na live da semana passada. A live da semana passada a gente fez um exercício, a gente fez uma reconstrutiva de você com o seu passado. Foi a coisa mais extraordinária do mundo. Foi a primeira vez que em live eu fiz isso ao vivo e gratuitamente, vamos dizer assim, e que tá salvo lá no YouTube, tá? Vale muito a pena fazer aquele exercício frequentemente. Dá para voltar naquele exercício frequentemente. Eu até pedi para Bia separar ele pra gente ter ele só ele, assim, pra gente poder voltar nele e realmente fazer ele com uma frequência. Por quê? Porque sempre vai ter uma coisinha que vai voltar pra gente, que é uma coisa que a gente ainda não resolveu. A gente não vai resolver tudo, gente. Bert Hellinger diz, nós estamos inacabados. Só os mortos estão completos, os vivos estão inacabados. Então a gente está em processo. A beleza de ser um eterno aprendiz pode ser o teu guia, tá? Então, eu vou falar de mais... A gente falou aqui de pertencimento e nós falamos aqui de obrigação sistêmica, tá? Eu vou deixar para falar na live da semana que vem, nós vamos dar continuidade a essa live. Nós vamos falar de importância pessoal, do ser vítima, a crença da humildade, ganhar cuidados e vingança. Talvez eu faça mais umas 3 lives aí, ou 2 lives, para a gente dar continuidade nesse exercício, nesse tema. Mas eu vou fazer um exercício agora com vocês, tá? Mas antes de fazer o exercício, eu quero te trazer a questão da necessidade de ganhar ajuda, tá? Muitas vezes, como nós não sabemos, a gente não aprende a pedir ajuda, nós não aprendemos a pedir ajuda na luz. Nós não aprendemos a falar, pai, mãe, vocês podem me auxiliar nisso? Amigo, médico, psicólogo, terapeuta. Pedir ajuda. A gente normalmente pede ajuda só quando a gente está em crise. Normalmente a gente não faz um processo de desenvolvimento. Eu vou me desenvolver para que eu me sinta apoiado. Normalmente nós temos essa tendência. Quem nunca? Só foi buscar ajuda a hora que deu a dor de barriga. Foi buscar ajuda a hora que deu a dor. Foi buscar ajuda a hora que surtou. Entendeu? Então faz parte do movimento até de prevenção mesmo, sabe? A gente se manter em movimento. Mas muitas vezes a gente vai pedir ajuda só quando está com dor. Então nós temos um ganho secundário muito grande quando a gente adoece, por exemplo. Porque daí vem fulano cuidar de você, porque daí todo mundo fica preocupado com você, porque as pessoas te ligam para saber como é que você tá, e as pessoas se despencam de onde tá para poder... Eu mesmo, esses dias que me deu essa descompensação que eu estava contando, minha mãe fez canja para mim. Minha mãe mandou meu pai trazer aqui, porque eu não dava para ir lá, e eu também estava fazendo algumas coisas aqui, não dava para ela vir para fazer aqui na minha casa. Então ela preparou a canjinha, mandou para mim, perguntou para mim, ai filhinha, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá precisando de ajuda? Né? Então muitas vezes a gente repete algumas questões, a gente adoece para poder ganhar ajuda sem precisar pedir. Entende? E o nosso corpo nos ajuda nisso. O nosso corpo ele faz esse movimento de deixa eu botar essa guria aqui lá na cama um pouquinho, porque daí ela vai ser obrigada a pedir ajuda. Ela vai ser obrigada a se reconhecer humana. Então, a necessidade que todos nós temos de se reconhecer mesmo, tá? De nos reconhecer como humanos. Baixar a bolinha,
Lembrar que como seres humanos nós temos dores, nós temos questões, nós temos repetição de padrão, nós temos N coisinhas e que estão aí. E que se a gente tiver bons olhos para elas, cara, melhor ainda. Tudo na vida vem a minha facilidade, alegria e glória. O que eu ainda não percebi sobre isso, que se eu percebesse mudaria toda a minha realidade? Que presentes e mágicos estão escondidas nessa situação, nesse desafio, nesse problema, nessa dor, nessa doença, que eu ainda não percebi. E que eu ainda não estava aberto para receber. E se eu puder me abrir para receber? E trata-se de receber, sabe? A disposição de receber faz com que você mude todo o rumo da sua jornada. A sua jornada fica mais leve, mesmo quando você se pega numa dor nova ou numa dor antiga, numa repetição de padrão. Sim? Então vamos fazer exercício? Papel e caneta na mão. Nós vamos fazer o seguinte, tá? Como tem algumas pessoas que chegaram só agora aqui, então eu vou pedir que você feche um pouquinho os seus olhos. Respire fundo, entre em contato com o seu corpo aí. Relaxa, coloca os seus pés no chão. Abre as suas mãozinhas assim, ó, para você receber consciência, receber presentes do exercício, se relacionar com aquilo que vai vir aí para você. Lembra-se que fácil é aquilo que é permitido vir. Então, de olhos fechados, traz aí na sua mente, no seu corpo, na sua memória, o que está acontecendo contigo aí? Se você pudesse me contar uma dor, uma repetição, um padrão que você fala, cara, que droga, que isso aqui tá aqui. Não tem problema, você pode se relacionar de forma obscura agora um pouquinho. É permitido isso agora. Nós estamos aqui para levar a consciência para saber qual é a função escondida, qual é o ganho secundário que você está tendo de repetir esse padrão. Então deixa vir, qual é a dor, qual é o padrão que você está repetindo ou quais que você gostaria de mudar, sabe? Se permita sentir raiva, se permita sentir medo, se permita sentir qualquer coisa aí, ao olhar para isso. Então, veja qual é o padrão ou a dor que está mais evidente aí para você. Depois você pode fazer esse exercício com qualquer outra das dores, tá? Mas vamos fazer com um agora para você aprender a fazer o exercício também. E perceber qual é o maior ganho que você está tendo da maior dor que você está repetindo aí na sua vida. Então, entrando em contato com isso, abre os olhos e escreve. Escreve aí. Qual foi essa dor que você percebeu que você falou, cara, essa é a que eu vou trabalhar agora. Essa é a que eu vou olhar agora junto com esse exercício, tá? E aí, então, eu vou pedir que você vai desenhar letras. O que é desenhar letras? Você vai, não precisa fazer uma firula na letra, mas você vai desenhar sentindo cada letra. A letra A letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Desenhe as letras então aí e olhe para elas. Então nós vamos desenhar a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Nós vamos fazer um exercício. Você então olhou para a sua dor, sentiu qual é a dor que você quer trabalhar agora no campo aqui, para você poder olhar quais são os ganhos secundários a respeito dessa dor. Sim? Então agora você desenhou a letra a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Muito bem. Então agora você vai olhar para essas letras e nós vamos fazer o exercício em 3 partes. Você vai primeiro sentir qual a letra te chama mais atenção. Você olha para ela e fala, cara, a letra parece que pulou do papel para me olhar. Tá? Olha e anota. É rápido. Anotou aí? Qual a letra te chama mais atenção? Pode colocar aí um pontinho de observação. Por que essa letra te chama mais atenção? A letra tal, entre A, B, C, D e E, me chama mais atenção aqui. Legal. Então, anota. A letra que me chama mais atenção é a letra... Escreve aqui para mim, para eu saber se vocês estão me acompanhando, por favor. Tá? Agora nós vamos para a segunda etapa do exercício. Agora você vai olhar para as letras novamente. Você já anotou ali no cantinho qual que te chama mais atenção. Agora você vai olhar para todas as mesmas letras, A, B, C, D e E, e vai ver qual que você desenhou maior. Qual que você desenhou maior? De repente estão muito parecidas,
Aí você vai olhar, às vezes tem uma ou duas ali que estão muito parecidas, aí você olha e vai ter a sensação de qual que está maior aí para você. E anota. A maior é a letra tal. Sim? Agora então, vou pedir que você feche um pouquinho os seus olhos e lembre da dor que nós estamos olhando aqui. Né? Desse exercício, ele está aqui para você fazer um ganho de consciência a respeito da dor que você sentiu que é a mais forte aí, que é que você mais gostaria de parar de repetir, que você gostaria de saber qual é o ganho secundário que você está tendo a respeito dela. Então, nesse momento de olhos fechados, eu quero que você solicite lá do alto do universo a luz da verdade. Você pode ver a luz da verdade descendo sobre você. Você pode sentir a luz da verdade, a palavra verdade, a força da verdade. Então, abra os seus olhos e olhe novamente para as letras e veja qual representa a verdade agora. Você vai ver, você vai sentir, você vai saber qual que representa a verdade agora para você. Sim? Ninguém está escrevendo nada aqui, eu não sei se vocês estão me acompanhando. Então vamos lá. Como a gente tem pouco tempo aqui, eu vou já trazer para vocês então o que cada uma dessas letras significa, tá? Então vamos lá, você pode anotar aí. A letra A significa medo do sucesso. Esse é o ganho secundário que você tem por... Se você escolheu a letra... Não, eu vou primeiro falar quais são as letras, tá? Então vamos lá. A letra A é o medo do sucesso. A letra B, se a Bia estiver aí, a Bia tá aí, né? Bia, escreve para nós aí, então. Letra A é o medo do sucesso. A letra B é o medo de fracassar, que parece igual, mas é diferente, né? O medo do sucesso, ele tem um impacto. O medo de fracassar é um outro impacto. A gente pode fazer uma live de cada um deles, inclusive, tá? A letra C é ganhar cuidados porque eu não sei pedir ajuda, tá? A letra C, então, é ganhar cuidados porque eu não sei pedir ajuda. A letra D é obrigação sistêmica de repetição, que tem a ver com as suas demandas com o papai e com a mamãe, principalmente, tá? Com pai e mãe. Obrigação sistêmica de repetição, que tem a ver com as suas demandas com pai e mãe. É a letra D, de dado. E a letra E é a necessidade de se manter na vítima por pertencimento. Eu preciso ser vítima para me sentir parte da minha família, tá? Então, de novo, letra A, medo de fracassar. Opa, desculpa. Apaga. Letra A, medo do sucesso. Letra B, medo de fracassar. Letra C, ganhar cuidados porque eu não sei pedir ajuda. Letra D, obrigação sistêmica, que tem a ver com as minhas demandas com meu pai e com a minha mãe. Tem a ver com as minhas demandas, tanto de achar que meu pai e minha mãe tinham que ter me dado alguma coisa, ou não tinham que ter me dado alguma coisa, ou da relação de casal deles. Questões minhas em aberto com meu pai e com a minha mãe. E a Paula está chamando de obrigação sistêmica isso no exercício, tá? E a letra E já vai mais além. A necessidade de eu me manter vítima para me sentir parte da família. Aí já expande mais além de pai e mãe. Pode ter a ver com ancestrais, pode ter a ver com vós, com parentes que vieram da guerra, que vieram de outros países e tudo mais. Aí, logicamente, se a gente fosse aprofundar isso aqui, a gente ia esmiuçar cada um desses itens aí para a gente poder refletir juntos, tá? Mas isso aqui já dá um ganho de consciência para você, a Bia falando, mangas atualizadas com sucesso, adoro. A gente pode começar a live da semana que vem com esse exercício, inclusive. A gente pode retomar a partir dele, vai ser bem legal. Aí depois a gente vai falar dos outros pontos de ganhos secundários, que vai ser a importância pessoal, o próprio ser vítima, a crença da humildade, o ganhar cuidados, porque eu não sei pedir ajuda, e a vingança. A vingança, ela vai ser o fechamento do ciclo aí. Eu não sei quantas lives nós vamos ter que fazer para a gente fechar esse tema, tá? Mas a vingança sistêmica, ela é muito, muito, muito forte. A gente fracassa na vida para punir os nossos pais, e nós vamos falar bastante sobre isso também, tá? Mas como que você vai observar o exercício só para finalizar, então, aqui? Oi, Ellen, chegou agora, vai ficar gravada a live, tá? Depois você assiste que essa live tá... Como diz a Juanita, minha professora lá de artes, ela vai estar babado, tá? Então, como é que você vai observar o exercício? Nós fizemos em 3 partes. Então, você viu a primeira parte, que foi a primeira vista, que você viu aquele que chamou mais atenção. Isso é o que, se eu perguntasse para você, você me responderia de batidão, assim, sem pensar,
tá? Só que isso não é a verdade, isso é ilusão. A segunda é que você vê maior. Aquilo lá tem a ver com a tua criança ferida, tem a ver com o teu emocional, mas também não é o que a gente está buscando aqui. A gente está buscando a verdade. Então, com qual parte do exercício você vai se relacionar, meditar, refletir, até para a gente continuar tratando a semana que vem? Você vai se relacionar com a última que você escolheu. Porque daí a gente fez o movimento de a luz da verdade, a força da verdade, e na força da verdade, verdade. Qual é o que representa o ganho secundário para essa dor que eu estou atualizando agora? Aí você escolheu ali, por exemplo, a letra X. Ótimo. Então é sobre isso que você vai meditar a partir de agora. Tudo bem? Está compreendido, pessoal? Aí, ó, anota as dúvidas que vocês tiverem para semana que vem a gente conversar mais sobre isso. Você pode pedir aqui no direct, pode anotar na própria live se você teve alguma dúvida. Vai ser super legal, porque daí você me ajuda também a desenvolver mais passos aí para a gente trabalhar juntos, tá? E, gente, compartilha essa live com outras pessoas, tá? O Instagram mudou bastante a forma de entrega e tudo mais. Então, assim, poxa, uma live dessa deveria ter milhares e milhares de pessoas e a gente ficou em tão poucas pessoas aqui. Então, compartilha essa live com seus amigos. Essa é até a moeda de troca, vamos dizer assim, até para você se sentir equilibrado. Compartilha com seus amigos, manda via direct ali, né? Que a live vai ficar gravada no IGTV aqui. Entra no meu canal do YouTube, se inscreve lá. Né? Porque daí você também vai receber as atualizações que a gente faz lá direto. E vamos fazer isso para a gente poder multiplicar essa missão, tá bom? Escreva nos comentários. Quando você escreve nos comentários, você também faz a live subir, faz outras pessoas chegarem no conteúdo, tá bom? E escreve o que você aprendeu de mais valioso. Eu tô atrasada já para entrar na minha mentoria lá, que começa agora às 9 horas, eu começava às 9 horas, que eu vou ser aluna hoje, amanhã e depois vou passar por uma imersão maravilhosa. Eu tô me atualizando de forma muito preciosa e profunda sobre constelações organizacionais. Me aguardem, tá? Mas façam isso então, escreve lá na live. Vamos tirar aquela foto básica? 1, 2, 3 e... faz o print e já compartilha nos seus stories e me marca, tá bom? Ó, feliz final de semana pra vocês. Arrasamos hoje, hein, gente? Foi topzera. Beijo, 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 beijo.